Desci do avião segurando a mão da minha filha. O vento no aeroporto regional trazia um leve cheiro de pinho e combustível de jato. Maia, com seus 5 anos e usando o casaco azul favorito, apertou meus dedos enquanto seus pés encostavam no asfalto. Atrás de nós, o Cessna Citation particular ainda zumbia suavemente. À frente, um Audi preto nos aguardava com o motor ligado. Fazia 11 anos que eu não via essa cidade. 11 anos desde que saí com uma mochila, $300 e um hematoma na bochecha. Fingi que não doía. 11 anos desde que minha mãe, vivia em Whitmore, me olhou nos olhos e disse: "Você não é minha filha." Ela nunca mais me viu. Nem quando construí uma empresa do zero. Nem quando ganhei meu primeiro milhão. Nem quando dei à luz a neta que ela sequer sabe que existe. Abaixei-me para ajustar o cachecol de Maia. Ela me encarou com os olhos verdes do pai, arregalados de admiração. "Mamãe", ela sussurrou, "a gente chegou?" Eu assenti. Chegamos. Da última vez que estive aqui, eu não tinha para onde ir. Hoje, reservei a suíte mais bonita da cidade e amanhã colocaria os pés na casa onde cresci. Não voltei buscando vingança, encerramento ou perdão. Voltei para que eles vissem quem eu me tornei sem eles e para mostrar à criança que eles abandonaram antes mesmo de nascer. A casa parecia menor do que eu lembrava. Não em tamanho, mas em presença. Ainda tinha a fachada colonial branca de 2 andares, as janelas salientes com detalhes em verde floresta e a mesma aldrava de latão em forma de cabeça de leão. Mas o tempo havia apagado seu brilho. O gramado, antes impecável, agora estava falhado. As venezianas precisavam de tinta nova. Os canteiros de flores que minha mãe tanto amava estavam descuidados. Mesmo assim, a casa permanecia ali, firme, como se fingisse que nada havia mudado. Maia encostou o rostinho na janela do carro. "Foi aqui que você cresceu, mamãe?" "Sim", respondi. "Desde o dia em que nasci até a noite em que fui embora." "É bonita", ela disse, com aquela sinceridade que só uma criança tem sem saber o que pode se esconder sob camadas de tinta e aparência. Ficamos ali em silêncio por alguns instantes, com o motor do carro funcionando baixinho. Eu não tinha ligado antes. Não queria que eles tivessem tempo de ensaiar falas ou ajustar as luzes. Eu queria a verdade daquele tipo que só aparece quando ninguém tem tempo de esconder. Quando finalmente apertei a campainha, o som ecoou pela casa. A mesma velha melodia de Westminster. Cara e teatral. Uma vez, minha mãe comentou a um grupo de convidados que havia mandado instalar aquele sistema apenas para se sentir mais sofisticada. A porta se abriu e, por um instante, ninguém disse nada. Meu pai, Alan Whitmore, estava ali. Mais velho, mais magro, usando um cardigã apesar do calor. Seus olhos se arregalaram quando me viu e depois se voltaram para Maia, que espiava por trás das minhas pernas. "Clary", ele sussurrou, como se pronunciar meu nome pudesse quebrar alguma coisa. "Oi, pai", respondi, com a voz firme. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ouvi o som familiar dos saltos batendo no piso de madeira. "Quem está na porta, Alan?" E então ela apareceu. Minha mãe, Vivien. Ainda carregava aquele porte de mulher acostumada a organizar brunches beneficentes, ombros retos, batom impecável, cabelo preso em um coque que não mudava há 20 anos. Por uma fração de segundo, ela parecia exatamente a mesma. Até me ver. Ela parou no meio do corredor. Uma das mãos foi instintivamente ao peito. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. "Achei que estava na hora de uma visita", eu disse. "E de você conhecer sua neta." Os joelhos dela pareceram fraquejar um pouco. Alan avançou para ampará-la, mais por reflexo do que por afeto. "Essa é a Maia", eu disse com suavidade, encorajando minha filha a dar um passo à frente. "Maia, esses são seus avós, o senhor e a senhora Whitmore." Maia apertou minha mão com mais força e acenou timidamente para eles. Alan piscou várias vezes, como tentando focar no presente. "Você quer entrar?", ele perguntou, recuando para abrir espaço. O ar dentro da casa tinha o mesmo cheiro de sempre, lustramóveis, lavanda e algo mais, talvez orgulho envelhecido, o tipo que impregna até os pisos encerados. Era como entrar numa fotografia antiga que não havia sido atualizada desde o dia em que saí. E, de algum jeito, a moldura ainda sustentava tudo.
Tudo começou com um vestido. Eu tinha 17 anos quando minha mãe me entregou aquele vestido azul marinho. Mangas curtas, decote discreto. Use no sábado, disse ela, pendurando a peça na porta do meu armário. Teremos convidados. Ela não perguntou se eu gostava. Nunca perguntava. O sábado chegou em silêncio. A mesa estava impecável sob a luz do lustre. Nossas melhores taças de cristal, uma taça de prata que não via o sol há anos. O ar estava carregado de cheiro cítrico de produto de limpeza e de tensão. Meu pai, Alain, estava sentado com a gravata apertada demais, encarando um ponto vago acima do prato. À minha frente, os Duval recém-chegados à cidade, segundo minha mãe, muito bem, conectados. O filho deles, Marcos, já estava sentado quando entrei. Tinha um sorriso tão refinado quanto a harmonização dos vinhos. Alto, bonito de um jeito convencional, cabelo milimetricamente arrumado, punhos da camisa alinhados com perfeição. Mas os olhos estavam errados. Frios demais. Calculistas demais. Quando ele se inclinou para beijar minha bochecha, sua mão ficou um momento a mais na parte inferior das minhas costas. Você está deslumbrante esta noite, disse ele. Aquilo não foi um elogio, foi uma declaração de posse. O jantar se desenrolou lentamente, como uma negociação disfarçada de cordialidade. Minha mãe sorria, concordando entusiasmada com tudo que o Sr. Duval dizia. Marcos entrava nas conversas com uma confiança arrogante, lançando olhares na minha direção como se eu já fosse dele. Depois da sobremesa, uma torta de limão com creme fresco, o Sr. Duval ergueu a taça e bateu levemente nela com a colher. Acredito que já podemos ir ao verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. Minha mãe se endireitou na cadeira. Marcos sorriu daquele jeito ensaiado. Ele caminhou até ao lado da minha cadeira. O tempo desacelerou. Clary Whitmore, disse ele, abrindo uma caixinha de veludo. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? O silêncio que se seguiu foi cirúrgico. As mãos da minha mãe estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Alain olhava fixamente para o próprio prato. Marcos ainda sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Olhei ao redor da mesa e, pela primeira vez, vi com clareza. Aquilo não era amor. Era estratégia. Alavancagem. Imagem. Meu futuro estava sendo tratado como uma assinatura em uma linha pontilhada. Preciso de um pouco de ar, murmurei, levantando rapidamente. Com licença. Lá fora, a noite estava mais fria do que eu esperava. Apoiei as mãos na varanda dos fundos, que tremiam. A porta rangeu atrás de mim. Marcos. Essa não era a resposta que eu esperava, disse ele, fechando a porta. Desculpe. Tudo isso foi muito de repente. Ele riu seco, sem humor, a não seja ingênua, Clary. Esse arranjo está em andamento há meses. Sua mãe nos garantiu que você estava de acordo. Ele deu um passo mais perto. Meu pai está ajudando o seu a se tornar sócio. Sua mãe conquista o prestígio social que quer. Eu ganho uma esposa jovem e bonita, que sabe receber e gerar filhos. Todos ganham. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto. Dei um passo para trás. E se eu quiser algo diferente? Uma educação. Uma vida que eu escolho? O rosto de Marcos endureceu. Minha esposa não vai precisar trabalhar. Talvez umas aulas de culinária, mas fora isso, seu lugar é aqui. Ele bateu na caixinha de veludo. Este é o seu futuro. Olhei para ele e não vi um marido. Vi uma prisão. Não. A palavra saiu firme, afiada. Eu não vou me casar com você. Os olhos de Marcos escureceram. Você vai se arrepender disso. Ele se virou e voltou para dentro com passos pesados. Fiquei ali parada, em silêncio. E, pela primeira vez na vida, senti algo que parecia liberdade. Voltei para a sala de jantar com os ombros erguidos, embora o coração batesse descompassado. Assim que entrei, percebi a mudança no ambiente. Os Duval já estavam com os casacos nas mãos. A senhora Duval sussurrava algo ríspido no ouvido da minha mãe. O senhor Duval me lançou um olhar como se eu fosse uma negociação fracassada.
Meu pai estava de lado, imóvel, com a boca tensa. Quando a porta se fechou atrás deles, o som pareceu um golpe seco. Então, veio a voz da minha mãe ríspida, trêmula de incredulidade. O que foi que você fez? Eu não respondi de imediato. ChatGPT Said. Eu podia sentir o peso de tudo pressionando aquela pergunta. Os planos dela, os anos de controle, as rachaduras na versão de mim que ela havia moldado. Eu me salvei, disse por fim, de uma vida com a qual eu nunca concordei. Criança ingrata, ela cuspiu. Marcos Duval é um dos solteiros mais cobiçados deste estado. Ele lhe daria status, segurança, tudo para o que eu a preparei. Eu não quero uma vida comprada com pedaços de mim mesma. O rosto dela endureceu. É por causa das inscrições para a faculdade, não é? Ela estreitou os olhos. Você achou que eu não descobriria, que eu não veria aquela carta de Berkeley? Meu peito congelou. Então ela sabia. Quero estudar administração, respondi. Construir algo meu. A voz de Vivien ficou mais baixa. Controlada. Cortante. Você é uma vergonha. E então veio o tapa. Sem aviso. A palma da mão dela acertou minha bochecha com força, o som mais alto que a tempestade que se formava lá fora. Minha pele queimou. Senti gosto de sangue e metal. Saia, ela disse, quase num sussurro. Se você é boa demais para a vida que planejamos para você, então vá. Vamos ver até onde você chega sozinha. Vivien, meu pai tentou, fraco. Não, ela o interrompeu. Ela fez sua escolha. Fiquei ali, atordoada, com a mão no rosto. Ela se virou de costas. Arrume suas coisas. Você não é mais minha filha. A chuva não deu trégua. Nem o silêncio dentro do meu peito. Não chorei enquanto colocava o essencial na mochila. A carta de aceitação de Berkeley estava dobrada com o cuidado de algo sagrado. E os $300 que meu pai colocou na minha mão, na porta, com os olhos baixos. Só chorei quando percebi que ele não perguntou para onde eu iria. A luz da varanda se apagou quando comecei a caminhar pela entrada da garagem. Mensagem recebida. Meus sapatos ficaram encharcados em minutos. Eu não tinha plano. Nem guarda-chuva. Nem lugar para dormir. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Sabia que minha mãe nunca atenderia. Um único número parecia boiar como uma tábua em águas revoltas. Oi, sou a Elise. Preciso de ajuda. Elise Park levou 20 minutos para chegar até mim. Seu velho Civic soltava fumaça quando parou no meio-fio. Ela mal esperou eu abrir a porta antes de me puxar para um abraço daqueles que te seguram quando você não consegue mais ficar de pé. Ela não pediu explicações. Não no começo. Apenas dirigiu. A família dela morava a 2 cidades dali, num apartamento apertado que cheirava a cebola frita e detergente de louça. A mãe dela, a senhora Park, abriu a porta vestindo um roupão e chinelos. Eu esperava desconfiança. O que recebi foi uma toalha e uma caneca de sopa quente. Naquela noite, dormi em um sofá afundado no meio. No escuro, continuei tocando o envelope debaixo do travesseiro não para verificar se ele ainda estava lá, mas para me lembrar de que era real. 2 semanas viraram 2 meses. Me matriculei numa faculdade comunitária, usando a carta de aceitação de Berkeley como prova de que eu havia me formado. Berkeley teria que esperar. Não havia dinheiro para a mensalidade, só uma determinação firme dentro de mim. De manhã, eu trabalhava numa padaria. À tarde e à noite, cuidava de crianças enquanto assistia às aulas. Dormia 4 horas por noite e sobrevivia à base de café preto e sanduíches de manteiga de amendoim. Meu primeiro apartamento era uma caixa de sapatos de um cômodo, acima de uma loja de penhores. O papel de parede descascava, o radiador fazia um barulho insuportável e as baratas já tinham nomes. Na segunda semana, nada disso me importava mais. Era meu. Lembro da noite em que minha bolsa de estudos foi recusada. Um envelope fino. Lamentamos a seco. Sentei no chão com uma tigela e uma colher nas mãos e pensei em ligar para casa. O número ficou pairando na tela. Uma ligação podia encerrar tudo.
Em vez disso, liguei para Elise. Você foi embora por um motivo, ela me lembrou. Não troque liberdade por água quente. Desliguei e, à meia-noite, escrevi para meu professor de marketing pedindo leitura extra. Na manhã seguinte, derramei café nos sapatos de uma mulher. Ela voltou no dia seguinte. E no outro. O nome dela era Sra. Gloria Dempsey. Ela chefiava o setor de marketing de uma empresa de médio porte no centro. Na terceira visita, ela me entregou seu cartão. Inteligente, rápida, educada sob pressão. Já pensou em aplicar isso em outro lugar que não seja atrás de uma máquina de expresso? Naquele momento, eu ainda não sabia, mas ela foi a primeira porta que se abriu e, ao contrário da casa da minha mãe, essa porta não se fechou atrás de mim. Ela se abriu. Meu primeiro dia na Dempsey & Co foi na sala de cópias. Nada glamouroso, nada oficial. Glória me colocou por um canal paralelo, como assistente administrativa temporária júnior. Isso significava organizar faturas, buscar cafés e aprender a respirar sem ocupar muito espaço. Mas eu observava tudo. Via como Glória conduzia reuniões, como usava o silêncio como uma arma, como fazia perguntas que deixavam homens com o dobro da idade dela sem resposta. Vi campanhas nascerem de pedaços de papel e tensão. Notei quem era ouvido e quem era ignorado. E quando ninguém prestava atenção em mim eu aprendia. 6 meses depois, ela me chamou em sua sala. Você anda escrevendo esses slogans no verso das faturas, ela disse, segurando uma delas entre os dedos. Eles são bons. Você sabe disso, né? Assenti levemente, quase sem encarar. Ela se inclinou para a frente. Não perca tempo sendo grata. Use a porta que eu abri. Naquele ano, passei de assistente a criativa júnior. Aos 24 anos, eu era chefe de estratégia de clientes. Aos 26, fundei minha própria empresa Whitmore Strategies. O nome não tinha nada a ver com orgulho. Tinha a ver com prova. De que alguém que começou do zero podia construir algo. De que o sobrenome da minha mãe não precisava significar silêncio. Aos 27, conheci Graham Wolfe calado, gentil, alérgico a ego. Nos encontramos durante uma campanha de sustentabilidade. Ele falava sobre o solo como se fosse sagrado e ouvia como se o tempo fosse infinito. Pediu permissão antes de me beijar. E quando me abraçou, eu não me retraí. Eu me expandi. Na noite em que contei que estava grávida, ele disse apenas, então vamos construir algo ainda melhor. Tudo começou no carro, no caminho de volta para casa depois da pré-escola. Maia, 4 anos, dedos grudentos de geleia, mochila rosa com dinossauros, estava calada no banco de trás. Calada demais. Então veio a voz suave, mamãe, por que eu não tenho a voz? O ar prendeu na minha garganta. Mantive os olhos fixos na estrada. Você tem a Glória, tentei, buscando a resposta mais fácil. E os pais do tio Graham, lá no Oregon? Ela ficou pensando por um instante. Mas e aqueles de quando você era pequena? Onde eles estão? Eu não podia dizer que desapareceram. Nem que tive que ir embora. Não podia dizer que eles escolheram a imagem deles em vez de mim. Então disse a menor verdade possível, a gente não se vê há muito tempo. Maia assentiu devagar, depois voltou a olhar pela janela. Mas a pergunta ficou no ar, como uma névoa fina que não se dissipa. Naquela noite, depois que ela adormeceu segurando seu sapinho de pelúcia, sentei-me na varanda com Graham. Ele não disse nada. Apenas me entregou uma xícara de chá, quente nas minhas mãos. Achei que já tinha feito as pazes com isso, sussurrei. Mas agora ela quer saber. Graham me olhou como sempre fazia sem pressa, sem cobrança. Você quer que ela saiba? Eu não respondi. Não naquela hora. Mas, à meia-noite, me peguei digitando o nome da minha mãe numa barra de busca, pela primeira vez em 10 anos. O rosto dela não havia mudado. A dor, tampouco. 3 dias depois, o e-mail chegou. O assunto era modesto, achei que você deveria saber. Era da minha prima Lena, a única do lado materno que nunca deixou de me seguir depois que fui embora. Oi, Evelyn. Sei que isso talvez não seja bem-vindo, mas achei que você deveria saber.
seu pai passou por uma cirurgia cardíaca de emergência na semana passada. Ele está estável agora, mas foi sério. Sem pressão para responder. Achei que você gostaria de saber. Li a mensagem 2 vezes. 3. Minhas mãos estavam firmes, mas minha respiração, não. Graham me encontrou parado no corredor, ainda segurando o celular. Mostrei a tela sem dizer nada. Ele leu, ergueu os olhos e perguntou com gentileza: "O que você está sentindo?" Eu não sabia. Meu pai, William Monroe, não foi quem me deu o tapa, quem arrumou minha mochila, quem fechou a porta enquanto eu tremia na chuva. Mas ele ficou ali, em silêncio. E esse silêncio doeu mais que qualquer palavra. Passei a noite entre o sono e a vigília, olhando para o teto. Sem lamentar, sem planejar. Apenas escutando o zumbido da casa e o som das memórias se chocando pelos cantos. Às 5h42 da manhã, abri meu laptop e entrei no site de contabilidade da Turner & Gray. Lá estava ele, uma nova foto de rosto, um pouco mais velho, com as têmporas grisalhas. O mesmo meio sorriso de sempre, aquele que ele usava quando não sabia o que dizer. E, na barra lateral, algo que apertou meu peito. Atualmente em licença médica. Promoção para sócio adiada. Fechei o laptop. Talvez isso não fosse mais só sobre mim. Não comprei a passagem imediatamente. Em vez disso, sentei à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo de pautas largas e comecei a escrever 2 listas. À esquerda, tudo o que construí sem eles. À direita, tudo o que eles levaram quando viraram as costas. Uma lista era maior. A outra, mais pesada. Graham me serviu o café em silêncio. Ele sabia que não devia perguntar. Apenas sentou à minha frente, com uma mão segurando a caneca e a outra tirando os giz de cera da nossa filha da mesa. Você disse, quando tudo isso começou, que se algum dia voltasse, seria nos seus termos. Ainda é verdade? Olhei para ele. Sim, respondi. Mas não vou voltar para me explicar. Vou porque nossa filha me perguntou por que não tem avós, e eu não soube o que responder. Depois que Maya dormiu, redigi um e-mail. Não para minha mãe. Nem mesmo para meu pai. Para Lena. Lena, obrigada por me contar sobre meu pai. Não estou pronta para uma reunião familiar, mas estarei em Charleston no mês que vem a trabalho. Se você acha que isso pode trazer mais bem do que mal, sinta-se à vontade para avisá-los. Cliquei em enviar e, de repente, uma porta se abriu. Não era larga. Mas estava aberta. Ainda assim, eu precisava de segurança. 2 dias depois, liguei para o COO da minha empresa e redirecionei nossa expansão regional planejada para a costa da Carolina do Sul, minha cidade natal. Os números já confirmavam isso há meses. Eu simplesmente fui teimosa demais para enxergar. Disse a Graham que, se fosse voltar ao passado, queria o futuro bem ao meu lado. E assim foi. Reservamos 3 passagens, eu, Graham e ela. Mas havia uma condição que eu ainda não tinha conseguido dizer em voz alta nem para mim mesma. Eu apareceria. Mas não bateria a porta. Eles teriam que abri-la primeiro. No dia em que pousamos, o ar parecia mais denso do que eu me lembrava. Não quente, apenas espesso, como se estivesse saturado de memórias. Ela pressionou o rosto contra a janelinha do avião, sua respiração embaçando o vidro. Mamãe, aquela é sua antiga casa? Segui o olhar dela. Não, mas poderia ter sido, respondi. O mesmo revestimento branco, as mesmas persianas descascadas, o mesmo quintal vazio de risadas. Não, meu amor. Não é essa. Não fomos direto para a casa deles. Primeiro, visitamos o novo prédio do escritório, uma construção de tijolos na esquina, perto da água. Limpo, iluminado, neutro o suficiente para parecer profissional, mas com calor suficiente para parecer um lugar onde alguém como eu poderia pertencer. Graham ficou para montar a equipe. Eu dirigi. As ruas não tinham mudado muito, mas tudo parecia menor. Como se eu, sem querer, tivesse crescido além da cidade inteira. Então eu a vi. A casa. O lar da minha infância. Ainda parecia a mesma, só que mais cansada.
O corrimão da varanda precisava de tinta. As roseiras haviam desaparecido. Mas as cortinas da janela da frente permaneciam imóveis. Aquele tom cremoso, aquela rigidez familiar. Estacionei do outro lado da rua. Ninguém havia avisado que eu veria. Esse era o ponto. Ela balançava as pernas no assento elevatório, cantarolando baixinho para si mesma. Eu não sabia se sorria ou chorava. E então, a porta da frente se abriu. Não completamente. Só o suficiente para alguém espiar. E lá estava ela. Minha mãe. Cabelo ainda preso com perfeição, batom um pouco escuro demais para a luz do dia, postura de quem comanda. Ela me viu. Eu a vi. E nenhuma de nós se moveu. Ela quebrou o silêncio. É ela? Assenti devagar. Aquela é sua avó. E então, algo que eu não esperava. Minha mãe saiu. Não acenou. Não gritou. Apenas começou a andar. Cada passo contido, calculado, como se estivesse cruzando um corredor de igreja não uma entrada de garagem. Ela parou na beira do meio-fio e cruzou as mãos. Abaixei o vidro da janela. Achei ter ouvido uma voz quase inaudível. Você pode vir. Minha mãe não disse mais nada de imediato. Ficou ali, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse em oração. Os olhos fixos nos meus, como se tivesse medo de piscar e me perder outra vez. Abri a porta do carro, mas não desci. Ela se inclinou para a frente e sussurrou. Ela se parece com você, mamãe. Não soube dizer se aquilo era um conforto, ou um aviso. Por fim, me levantei. A calçada entre nós parecia mais longa do que qualquer corredor que eu tivesse percorrido quando criança. Ela parecia menor agora. Ou talvez eu tivesse me tornado alguém que não se encolhia mais diante dela. Eu não sabia que você voltaria, ela disse. Esperei. Isso não podia ser tudo. Depois de todos aqueles anos, depois do tapa, do silêncio, da chuva encharcando meu vestido naquela noite em que ela me mandou embora, certamente havia mais. Ouvi falar da sua empresa, continuou. A voz ainda firme, mas agora mais baixa. O jato. Assenti. Viemos inaugurar um novo escritório. Os olhos dela se voltaram para o carro. E ela é sua? Não respondi. Em vez disso, me agachei e soltei o cinto de segurança da ela. Esta é a ela, apresentei, erguendo minha filha. Ela tem 5 anos, e é muito curiosa. Ela acenou timidamente. Minha mãe não retribuiu o gesto. Apenas continuou ali, olhando, com as mãos ainda cerradas. Eu mantive seu quarto do mesmo jeito, disse ela de repente. As palavras saíram como quem solta um segredo, não por emoção, mas talvez por medo de dizer demais ou dizer a coisa errada. Existem 2 tipos de silêncio, o que pune, e o que implora. Passei a vida conhecendo o silêncio que pune. Mas aquilo, era outra coisa. Algo cru. Nu. Ela quebrou o momento. Você tem biscoitos? Era o tipo de pergunta que só uma criança poderia fazer. Que quebrador com algo tão simples e doce. Minha mãe hesitou. Então abriu um pouco mais a porta. Não, disse, quase sem voz. Mas podemos fazer alguns, se sua mãe deixar.